A Defensoria Pública do Estado registrou um índice de mais de 40% de conciliações no ano passado. Dessas, 191 tiveram sucesso com a assinatura de acordos entre as partes, evitando assim a demanda judicial. Sobre este e outros assuntos, eu converso agora com o Defensor Público-Geral do Estado, Marcos Vinícius Alves. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, no ano passado o trabalho foi intenso e exitoso, como eu acabei de falar, com quase 200 acordos. Como é que será esse ano? Qual a expectativa? A expectativa de crescimento da Defensoria persiste ainda no ano de 2019. A gente preconiza, antes de ajuizar qualquer tipo de demanda, pela conciliação entre as partes, porque a gente sabe que há, dessa maneira, uma solução mais rápida dos conflitos e uma satisfação maior das pessoas que procuram a Defensoria Pública. Mas por que esse alto número de conciliações? Aumentou a demanda ou aumentou o número de defensores? O que aconteceu exatamente? Olha, Margot, acho que é uma soma de fatores. A Defensoria, ela ampliou a sua estrutura, ampliou o seu quadro de defensores e estagiários, e também há uma procura maior da população, porque aquelas pessoas que já tiveram uma demanda na Defensoria, que tiveram uma solução satisfatória, acabam conversando entre si e repassam a boa referência da Defensoria aqui no Estado. Para quem está escutando em casa, a gente conversando agora, quem pode ser atendido pela Defensoria Pública? Existe um padrão estabelecido em lei, que aquelas pessoas que têm uma renda individual de até 2 salários mínimos ou uma renda per capita familiar de até 1 salário mínimo, está compreendida na parcela que é atendida pela Defensoria Pública. Agora, esses parâmetros, eles também não são engessados. A gente, na prática, no dia a dia, a gente analisa também outros critérios. Por exemplo, a pessoa tem gastos excessivos com medicamentos e aí compromete bastante aquela renda. Então, a gente consegue, a depender de cada situação, encaixar determinadas pessoas que fogem um pouco, não muito, um pouco, desse padrão remuneratório. A saúde é o setor que mais exige demandas, que tem mais demandas para a Defensoria? Com certeza. Inclusive, aqui no Estado, a Defensoria Pública desenvolveu um programa que é denominado SUS Mediado. Então, todas as terças-feiras, técnicos da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, que inclusive retornou a esse programa nesse ano de 2019, eles se reúnem com defensores e com aquelas demandas que são levadas até a Defensoria para que a gente possa tentar chegar a uma forma consensual de resolução daquele problema de saúde, sem a necessidade de levar a demanda até o Poder Judiciário. E no ano de 2018, a Defensoria pôde experimentar um crescimento nesses acordos da ordem de 13% em relação a 2017. Então, é uma demanda crescente, realmente. A gente falando aqui que houve um aumento das conciliações, mas houve também um aumento dos atendimentos, né? Atendendo outros tipos de demandas, né? Isso no ano passado. O que mudou exatamente? Eu repito a pergunta. Aumentou a demanda realmente? Aumentou a estrutura? Porque ela foi expandida, né? Principalmente no interior do Estado. É uma soma de fatores. No ano de 2018, a Defensoria Pública ela se instalou em 4 novas comarcas de médio para grande porte. São quantos núcleos de atendimento hoje? Hoje somos 13 núcleos da Defensoria. Mas ainda são 58 comarcas no estado do Rio Grande do Norte. O Tribunal de Justiça, inclusive recentemente, ele aprovou a nova lei de organização judiciária, estabelecendo em 58 comarcas. E a Defensoria está presente em 13 delas, são aquelas maiores. E no ano, voltando àquela tua pergunta anterior, no ano de 2018, a Defensoria se instalou em 4 novos núcleos: Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Santa Cruz e Currais Novos. E quais são os critérios para essa distribuição? Adensamento populacional e índices de exclusão social. Então, a Defensoria, através do seu Conselho Superior, formado por defensores públicos, eles se reúnem e definem quais as comarcas que são prioritárias para o atendimento da Defensoria. Então, hoje existe um planejamento para que a Defensoria possa chegar em outras comarcas, também prioritárias, mas que hoje ainda não contam com a presença da Defensoria. Para te dar um exemplo, comarcas como Apodi, Areia Branca, João Câmara e Macau, que concentram uma população considerável, ainda não contam com esse serviço de Defensoria. Então, a gente precisa caminhar para levar defensores a essas regiões para prestar o atendimento à população
e também até para gerar uma economia para o Estado, porque a gente vive hoje um momento crítico nas contas públicas e a gente tem informações, eu estou coletando esses dados, Margot, de que nessas comarcas que eu acabei de mencionar, por exemplo, Apodi, Areia Branca, João Câmara e Macau, a Defensoria não está presente, mas o Estado do Rio Grande do Norte, diariamente, ele vem sendo condenado a pagar e arcar com honorários de advogados dativos. E os números que nos chegam ainda não são números oficiais fechados, são números assustadores. Se a gente colocasse um defensor lotado nessas comarcas, haveria, sem dúvida alguma, uma economia para o Estado do Rio Grande do Norte e, sem falar, no ganho para aquela população que vai ter um defensor graduado, qualificado, para prestar toda a assistência judiciária Mas gratuita. para se chegar a essa economia, precisa um investimento Isso. que deveria partir do governo do Estado, que está vivendo uma crise financeira, todo mundo sabe disso. Né? Por exemplo, hoje o número de defensores pulou de 38 em 2016 para 64 em 2018, não é isso? Isso. Mas precisaríamos de mais defensores Precisaríamos ainda. de mais. Precisaríamos de mais concursos ou não? Não, hoje a gente tem um concurso público que foi realizado em 2016 e ele teve a prorrogação já assinada por mim no ano 2018, então ele vai até setembro de 2020. Há uma lista de candidatos bastante ansiosos querendo assumir a função. A lista hoje está em torno de 160 aprovados. Uau! É um número bem considerável. Hoje, no quadro, a gente tem 38 cargos vagos abertos, né, que não estão preenchidos. E na categoria... Que seriam preenchidos por esses aprovados em concurso. Mas aí a gente precisaria haver um incremento orçamentário para poder contemplar essas nomeações. Isso já foi conversado com a Isso governadora? vem sendo sim, já foi conversado inclusive com a equipe de transição, foi exposto a dificuldade financeira do Estado, mas a gente precisa colocar na mesa também esses números dos advogados dativos, que sem dúvida alguma poderiam ajudar nessa conta final para a gente conseguir avançar esse número de defensores. Essa é a principal dificuldade enfrentada por vocês hoje? O número de defensores? Sim. Né? O número de membros de defensores e também de servidores de apoio. A Defensoria, por ser uma instituição ainda muito nova aqui no Estado, não conta com um quadro de servidores de apoio. Então, a gente se vale de servidores cedidos, na parte administrativa da instituição, inclusive na parte de assessoramento. Então, a gente tem adotado ferramentas para suprir essas necessidades. Por exemplo, a gente tem um projeto agora que se chama DPE Residente. Como a gente não tem um assessor para os defensores, é uma forma da gente conseguir estudantes de graduação que possam assessorar no trabalho dos defensores públicos aqui no nosso estado. Já que estamos falando em concurso, em relação ao concurso de Macaíba, que foi suspenso, como é que fica a situação dos candidatos inscritos? A Defensoria Pública tem tido uma atenção redobrada em relação a esse concurso de Macaíba. É um anseio da população, da prefeitura, de todos, que esse concurso se realize, mas ele precisa ser realizado dentro dos parâmetros legais, inclusive com a atenção em relação à questão da isenção das pessoas que não têm condições de pagar. Então, a Defensoria, inclusive, na data de amanhã, estará realizando uma audiência pública lá no município de Macaíba para esclarecer todas as circunstâncias que levaram a essa tomada de decisão. Pois é. Adiante um pouco para a gente por que ele foi suspenso, que irregularidades foram encontradas? Existem 2 defensores hoje que estão à frente dessa situação e o ponto central que me foi passado é em relação a essa questão da isenção das pessoas que não têm condições de arcar com a inscrição. Então chame para essa audiência de amanhã, né? Será realizada amanhã. Em Macaíba. As informações precisas tem no site já da Defensoria Pública, que podem ser acessadas por todo cidadão. Marcos Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui no JD e sorte amanhã na audiência. Ok, obrigado. O Jornal do Dia está terminando, outras notícias no Jornal do Estado às 6h20 da noite, também no nosso portal, op9.com.br. Obrigada pela sua audiência, uma ótima tarde, a gente se encontra amanhã.